Outro grande banco americano rebaixando as ações de BB Seguridade, Caixa Seguridade e Porto Seguro. E essas ações estão caindo fortemente no dia de hoje e também no pregão de sexta-feira, devido ao JP Morgan também ter rebaixado essas ações. E é sobre isso que vamos comentar no vídeo de hoje, se realmente faz sentido essas afirmações desses grandes bancos e o que o investidor deveria realmente fazer. Então eu vou analisar cada uma dessas empresas e também vou comentar sobre o preço teto projetado, dividendos esperados e retorno total esperado nessas ações. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui convite para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever nesse canal. E segundo a matéria, o Morgan Stanley mantém uma visão cautelosa para o crescimento dos lucros diante da desaceleração da atividade econômica e da perspectiva de juros elevados por um período prolongado. E eu estou rindo porque na sexta-feira o JP Morgan falou que Caixa Seguridade estava sendo rebaixada à venda porque os juros vão cair e o lucro dessas empresas também vai cair. Então vocês podem ver que existe uma confusão total, citando diversos cenários em relação a corte de juros, aumento de juros e tudo mais, e assim somente mantendo o caos de venda para esses papéis. E quando comentamos diretamente sobre o que cada uma dessas empresas faz, vamos lembrar que a Caixa Seguridade é líder do seguro habitacional e a parte dos seguros representa 47% das receitas totais da Caixa Seguridade. E um dos principais diferenciais competitivos da Caixa Seguridade é o seu controlador, a Caixa Econômica Federal, ser líder do crédito habitacional, tendo 68% da participação de mercado, e o seguro habitacional é obrigatório por lei. Então vocês já conseguem ver um grande diferencial competitivo aqui na Caixa Seguridade. Quando olhamos para a Porto Seguro, ela é líder no seguro alto, que corresponde a 39% das suas receitas. Ela também possui seguro patrimonial e de transportes e seguro de vida. Ela também tem uma vertente chamada Porto Saúde, que possui parte de saúde e odonto, onde participam 21% das receitas da empresa. Ela também possui um banco, que é o Porto Bank, e também tem a Porto Serviços, que corresponde a 6% das receitas. Podem ver que grande parte do resultado da Porto é diretamente ligado ao seguro alto da empresa. E ela é líder absoluto do seguro alto, que é um mercado também extremamente competitivo quando olhamos para esse tipo de seguro. Quando olhamos para a BB Seguridade, ela é líder no seguro rural, principalmente por conta do seu controlador, o Banco do Brasil, ser o maior banco de crédito rural do nosso país. E o seguro rural corresponde a 35,9% do resultado da seguradora. Ela também possui a parte de previdência e também os seguros prestamista e de vida, onde grande parte da sua receita vem basicamente desses 4 serviços. E eu já fiz um vídeo recentemente sobre o relatório de desempenho mensal da Caixa Seguridade, onde ela continua crescendo fortemente, principalmente na parte do seguro habitacional, que é a sua principal linha. Cresceu em 14,3% em maio e, olhando para os últimos 5 meses, 13,5%, enquanto o mercado cresceu apenas 8,4%. Então, realmente, a Caixa Seguridade ainda continua crescendo em prêmios emitidos na parte dos seguros. E olhando para os últimos 5 meses, a Caixa Seguridade cresceu em 6,3% a emissão de novos prêmios e o mercado cresceu em 6,9%. Ela teve uma leve queda de participação de mercado, principalmente olhando os efeitos negativos que foram prestamista e seguro de vida. Mas a parte principal, que é o seguro habitacional, segue crescendo fortemente. E quando olhamos para o relatório da Porto, também de maio, eles destacam que o seguro alto cresceu em 3,4%, o patrimonial e transporte 7,6% e o de vida teve uma queda de menos 0,2%. Existe bastante competição, principalmente na parte do seguro alto, quando olhamos para o mercado sem a Porto Seguro. Mas olhando para os últimos 5 meses, observe que a Porto cresceu em 3,4% o seu seguro alto, enquanto o mercado cresceu em 6,7%. Então, realmente, a Porto vem perdendo competitividade nesse mercado aos poucos nesses últimos anos. E quando olhamos para a BB Seguridade, o seguro rural teve uma queda de 13,3% no mês de maio, Vida teve uma queda de 3,6% e Prestamista teve uma alta de 74,8%. Então, o Prestamista realmente cresceu fortemente aqui na BB Seguridade. Quando olhamos para os últimos 5 meses,
A BB Seguridade, na parte do rural, teve uma queda de 7%, enquanto o mercado teve uma queda de 1,9%, e na parte de vida, 4,5% de queda, prestamista 5,9%, enquanto o mercado cresceu 7,1% e 21,6%. A BB Seguridade teve uma queda nos prêmios emitidos na ótica dos últimos 5 meses, em 4,4%, enquanto o mercado cresceu 7,5%. Esse é um dos motivos do mercado ficar totalmente pessimista com os resultados da BB Seguridade para os próximos anos, porque os prêmios emitidos estão desacelerando em um ritmo bastante elevado. Mas vamos acompanhando o seguro rural, que alguns meses do ano ele começa a ter uma certa desaceleração dessa grande queda. Então pode ser que já comece a ter uma volta em V aqui dos prêmios emitidos da parte rural, que corresponde a grande parte do resultado da empresa. E além disso, todas as seguradoras têm o chamado resultado financeiro. E é isso que eu critiquei no último vídeo em relação à Caixa Seguridade. Muitas vezes as pessoas acham que grande parte do lucro da seguradora vem somente do resultado financeiro. E isso não é verdade. Quando olhamos para a Caixa Seguridade, 32% do seu lucro vem da parte do resultado financeiro. Ah, Thiago, o que é resultado financeiro? Resultado financeiro é pegar aqueles prêmios emitidos que eu mostrei nos slides anteriores e alocá-los em renda fixa, esperando aconteça o sinistro ou isso vire prêmio ganho devido a esse vencimento da apólice de seguro. Então, esse tempo deixando esse dinheiro em renda fixa gera juros e isso é chamado de resultado financeiro. E quando olhamos para a parte operacional da Caixa de Seguridade, 68% do resultado da Caixa de Seguridade vem da parte do resultado operacional, que é bastante crescente nos últimos anos. E quando olhamos para a Porto Seguro não tem um slide somente falando do resultado financeiro, mas calculando aqui, nós temos 32% do lucro total da Porto Seguro veio referente ao seu resultado financeiro. E podemos ver que o lucro do primeiro TRI de 26 foi de 958 milhões e o resultado financeiro foi de 306 milhões. E a BB Seguridade é a seguradora que tem menor participação do seu lucro referente ao resultado financeiro. 22,8% do lucro total da empresa veio do resultado financeiro. E observem o que aconteceu no histórico do resultado financeiro da BB Seguridade, olhando para 2024, que teve aquela leve queda nas taxas de juros, onde o resultado financeiro correspondeu em 2022 em 18%, 2023 21,1%, aí depois caiu para 15,8% e depois 22,8%. Mas se olharmos para todos esses anos, o lucro da seguradora continuou subindo. Então, os lucros vão continuar subindo, eles só podem desacelerar quando acontecer um corte na taxa de juros. E principalmente em empresas totalmente ligadas a esse ciclo de corte na taxa de juros, como é a Caixa de Seguridade, isso pode acelerar fortemente o resultado operacional da empresa, olhando para trimestres seguintes. E quando olhamos para a lógica do crescimento de resultados, observe que a Caixa de Seguridade cresceu em média 17% ao ano na sua lucratividade. Então é um forte crescimento de lucratividade desde 2017. E quando olhamos para a Porto Seguro, ela teve um crescimento anual médio de 15,27% na sua lucratividade também desde 2017. Quando olhamos para a BB Seguridade, ela teve um crescimento anual médio dos seus lucros de 11% olhando desde 2017. Principalmente porque ela tem efeitos mais cíclicos no seu resultado, porque ela é atrelada diretamente a um setor cíclico, que é a parte rural, que depende de mais margens para o setor, com commodities mais elevadas, ou taxa de juros mais baixas. Então é um setor que realmente sofre um pouco mais quando as commodities estão em preços baixos, que é o que vem acontecendo atualmente, e também em taxas de juros elevadas. Quando olhamos para a ótica do PL dessas empresas, observe que depois dessa correção, o PL da Caixa de Seguridade saiu de 15 vezes para 14,8 vezes, e o PL médio da empresa fica na faixa de 12 vezes lucro. O desvio padrão abaixo das médias é de 9,8 vezes. E aqui sempre é o melhor momento para você acumular de forma bem pesada as ações da Caixa de Seguridade, e é isso que eu fiz em anos anteriores. Quando a Caixa de Seguridade estava perto dos 10 vezes lucro, foi quando eu aumentei bem as minhas posições. A Porto Seguro, ela tem um histórico mais alongado, e observe que a Porto Seguro, em geral, fica entre 9 vezes lucro a 13,6 vezes lucro, mas a mediana fica na faixa de 11 vezes. E atualmente ela está bem perto desses 9 vezes lucro, que acontece várias vezes quando olhamos para o histórico da seguradora. Quando olhamos para a BB Seguridade,
O PL médio dela fica de 12,6, a mediana, onde tiramos essa forte distorção aqui do IPO da empresa. Recentemente, ela esteve muito tempo nesse um desvio padrão abaixo das médias, na faixa de 7,4 vezes lucro, e atualmente está em quase 9 vezes lucro. Então, realmente, a BB Seguridade continua descontada, mas isso tem motivo. O mercado acredita nessa desaceleração do resultado devido àquela queda nos prêmios emitidos que vem acontecendo. Isso, consequentemente, deve ocasionar uma queda de resultados ou um resultado um pouco de lado para os próximos anos na BB Seguridade, a não ser que esses prêmios emitidos voltem a crescer nos próximos trimestres. Então, tem que ir acompanhando a BB Seguridade, mas a precificação atual do mercado faz total sentido na seguradora. E quando olhamos para o preço teto de dividendos dessas empresas, observe meu PL projetado, que a Porto Seguro e a BB Seguridade são basicamente as empresas que estão bem parecidas em relação à precificação, e a Caixa Seguridade é a empresa que mais está cara, 12,8 vezes de PL projetado. Mas isso é devido a um crescimento mais elevado que vem acontecendo na Caixa Seguridade do que nos outros dois papéis, e eu mostrei isso pela ótica dos prêmios emitidos naqueles slides passados. Quando olhamos para o dividend yield projetado, a BB Seguridade, devido ao seu baixo PL, ainda mantém um yield bem elevado, na faixa de 9,6%. A Porto Seguro é baixo devido que ela paga somente 50% de payout. E a Caixa Seguridade paga 92%, 7,2% de yield, pagando 92% de payout. Observe o preço teto, que basicamente todas as empresas já estão bem perto do preço teto e quase sem margem. Eu não aportaria em nenhuma dessas empresas e esperaria ter mais margem de segurança nesses papéis. E olhando para a ótica do retorno total esperado, também observe que só a Caixa de Seguridade tem um retorno real esperado maior devido ao potencial de crescimento maior da empresa, que realmente, entre as três empresas, é a que mais tem crescido o seu resultado no curto prazo. Então, isso, se continuar acontecendo, ela provavelmente vai entregar um retorno bem maior do que as outras duas empresas, mas vamos ter que ir acompanhando. Quando olhamos para a parte gráfica, observe que faz sentido essas recomendações de venda por esses grandes bancos, porque muitas vezes eles fazem isso quando chega em resistência desses papéis. Observe aqui na Porto Seguro que toda vez que tocou isso aqui, aconteceu algum tipo de recomendação, uma forte queda nos papéis, e o mesmo pode acontecer nos próximos meses, caso o mercado, os grandes bancos continuem com esse tipo de recomendação. Não duvido, Porto Seguro na faixa dos R$ 45 para os próximos meses, se continuar acontecendo essas recomendações para esses papéis. Mas, obviamente, se os resultados de todas essas empresas vier bem mais fortes do que todos esses grandes bancos imaginam, aí não vai ter jeito. Aí o mercado provavelmente vai reprecificar rapidamente todos esses papéis. Quando olhamos para a Caixa de Seguridade, a mesma coisa. Observe que ela segurou aqui nesse FIBO de 1,61% e eu falava que isso tinha grande chance, principalmente pela movimentação dos candles desse FIBO. Observe que eles respeitaram bastante e rompeu para baixo novamente. Eu acredito que agora essa faixa de R$ 20 pode ser um forte suporte aqui na Caixa de Seguridade, então vamos acompanhando. Caso o resultado decepcione na seguradora, a faixa dos 17,20 pode voltar a acontecer novamente nos próximos meses. E na BB Seguridade a mesma coisa. Ela tocou nesse FIBO aqui e nesse topo de canal que já vem há bastante tempo. Realmente pode voltar para a faixa dos R$ 35, caso o mercado fique decepcionado com os resultados, assim como aconteceu lá em maio desse ano. O mercado pode bater novamente nos papéis, então cuidado com compras desses preços. Tenha um pouco mais de paciência e espere novas correções que podem sim acontecer, principalmente na BB Seguridade, devido a esses resultados mais de lado da seguradora. Então é isso, pessoal, um vídeo bem simples, somente comentando sobre essa nova matéria que saiu hoje. E eu sempre digo, cuidado com essas recomendações de grandes bancos. Eu não gosto de ficar fazendo esses giros de carteira, mesmo sabendo bastante sobre análise técnica. Eu mesmo não gosto de ficar efetuando pequenos lucros no curto prazo. Eu prefiro manter as posições de carteira ali parados, colher esse dividendo, reinvestir em outra coisa e deixar a empresa mostrar resultados, assim como aconteceu em Caixa de Seguridade nesses últimos anos. Então, realmente, eu prefiro esse tipo de estratégia. Se você tem outro tipo de estratégia, você pode falar aqui nos comentários. Deixe seu comentário o que você vem fazendo com os seus papéis dessa seguradora, se você está vendendo, se você está comprando, o que você vem fazendo, deixe seu comentário para eu saber. Se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa o like e o hype nesse vídeo para ajudar na divulgação desse vídeo e também do canal. Se você gostou desse canal, inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo
que vão ser vários vídeos nos próximos dias devido a esse começo de temporada de resultados de todas as empresas. E a Caixa Seguridade e BB Seguridade vão reportar os seus balanços nas próximas semanas, então já ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.